Roma. Um nome que ainda hoje faz a história tremer. Mas entre todas as maravilhas nascidas do coração do império mais poderoso que já existiu, apenas uma permanece como um símbolo eterno. Uma estrutura tão imponente, tão perfeita, que parece impossível até hoje. No entanto, foi construído há quase 2000 anos. Sem máquinas, sem concreto armado, sem tecnologia. Somente com a força da engenhosidade, das mãos e do poder imperial. O Coliseu. Um colosso de pedra. Projetado não apenas para surpreender, mas para dominar as multidões, para demonstrar a supremacia de Roma, para esculpir na rocha a glória do imperador. Mas por trás dessa perfeição arquitetônica, existe uma história de ambição, suor, sangue e espetáculo. Nesta jornada descobriremos como os romanos conseguiram construir uma das maravilhas mais extraordinárias da humanidade. Por que foi construído? O que aconteceu lá dentro, entre areia, fogo e ferro? E como resistiu a quase 20 séculos de guerras, terremotos e destruição? Prepare-se, porque esta não é apenas a história de um edifício. A história de um sonho de pedra tornado eterno. A história do Coliseu não começa com a pedra. Tudo começa com fogo. Aquele que destruiu Roma no ano 64 d.C., sob o reinado de Nero. Um incêndio devastador reduziu grande parte da cidade a cinzas, e as suspeitas recaíram sobre o próprio imperador. Dizia-se que ele mesmo o havia montado, para ter espaço para seus planos grandiosos. E de fato, sobre essas ruínas, ele construiu um imenso palácio, a Domus Áurea. Um palácio suntuoso, com lagos artificiais, bosques particulares e estátuas douradas. Um insulto ao povo que vivia na miséria. Mas depois da morte de Nero, tudo mudou. Um novo imperador chegou ao poder, Vespasiano, o fundador da dinastia Flaviana. Ele queria romper com o passado, apagar a memória do tirano e reconquistar o favor do povo. Então ele tomou a decisão mais simbólica possível, onde antes ficava o lago particular de Nero. Ele mandou drenar tudo e, em seu lugar, ordenou que um anfiteatro público fosse construído. Um lugar para as pessoas, acessível a todos. Um monumento ao poder de Roma. Sim, mas também à sua generosidade. Aquele projeto não era apenas arquitetura. Era propaganda. Era uma promessa. A mensagem era clara. Onde antes havia o luxo de um homem, agora surgirá o prazer de 70.000 cidadãos. O Coliseu não foi construído apenas para surpreender. Nasceu para legitimar um imperador, unir um povo e demonstrar que Roma era eterna. Era o ano 72 d.C. Roma estava fervilhando de rumores e excitação. Sob as ordens de Vespasiano, iniciou-se a construção de uma obra que ninguém jamais ousara imaginar. Um anfiteatro tão grande, que parece um sonho, ou loucura. Primeiro, todo o lago artificial da Domus Áurea foi drenado. Depois começamos a cavar as fundações, a vários metros de profundidade. Os engenheiros romanos estavam bem cientes da estabilidade do travertino, a pedra leve de Tivoli. Blocos enormes, precisamente quadrados, eram transportados até Roma em carroças puxadas por bois e depois içados com guindastes de madeira operados manualmente. Trabalhamos dia e noite. Trabalhadores, escravos, arquitetos, ferreiros, pedreiros. Milhares de homens, unidos em um canteiro de obras colossal. O andaime subia em direção ao céu, sustentado por vigas e cordas. O barulho de martelos, serras e vozes enchia o ar. Mas a verdadeira força do Coliseu não estava apenas nos materiais. Foi o gênio da engenharia romana. A estrutura era composta por arcos e abóbadas, dispostos de forma a distribuir os pesos com perfeito equilíbrio. Cada arco suportava o próximo, em um sistema modular que tornava o edifício resistente, mas também rápido de construir. Uma maravilha de eficiência e solidez. A parte externa era feita de travertino fixada com grampos de ferro, enquanto as partes internas usavam tufo e tijolos. Uma mistura pensada para aliar leveza, resistência e velocidade. Em apenas 8 anos, sob o comando de Tito, filho de Vespasiano, a obra foi concluída. Ninguém acreditava que
tal edifício pudesse ser construído em tão pouco tempo. Mas Roma não construiu apenas com as mãos. Ele construiu com força de vontade. E quando em 80 d.C. foi finalmente inaugurado, o Coliseu estava pronto para receber o maior espetáculo da Terra. Assim que o espectador atravessava um dos 80 arcos de entrada, ele se deparava com algo nunca visto antes. Uma estrutura imensa, capaz de comportar até 70.000 pessoas, dispostas em degraus de acordo com a classe social. Quanto mais importante você era, mais perto você chegava da arena. Quanto mais pobre você era, mais longe você ficava, mas qualquer cidadão romano podia entrar. Era grátis. Oferecido pelo imperador. No centro, a arena. Uma enorme plataforma elíptica de madeira coberta de areia, projetada para absorver sangue. Ao redor, um muro de proteção. E sob o hipogeu, um labirinto de corredores, salas, gaiolas e plataformas elevatórias que faziam do Coliseu um espetáculo. Usando elevadores manuais e alçapões retráteis, animais selvagens, gladiadores, prisioneiros e até mesmo cenários móveis foram feitos aparecer. Era um teatro da morte, mas com uma direção digna de um império. Começava de manhã, com as venationes, as caçadas. Tigres, leões, ursos, elefantes, panteras e animais exóticos nunca vistos na Europa foram mortos para surpreender as multidões. Depois vieram as execuções públicas. Os condenados enfrentavam feras. Ou eram encenados como personagens de mitos trágicos para morrer gritando. Por fim, os protagonistas mais esperados, os gladiadores. Homens treinados, geralmente escravos ou prisioneiros de guerra, mas também voluntários em busca de glória. Eles se enfrentavam segundo regras precisas, com armaduras espetaculares, em duelos coreografados, mas reais. A multidão decidiu. O imperador decretou. Afirmativo. Polegares para baixo. E em ocasiões especiais, toda a arena era inundada, transformando em uma bacia para verdadeiras batalhas navais, as naumaquias. Navios foram construídos e guerras foram simuladas. Tudo isso sob os olhares atonitos de milhares de espectadores. Não era apenas entretenimento. Era controle. Dar pão e circo ao povo significava mantê-lo calmo, unido, dependente do imperador. No Coliseu, Roma mostrou sua face mais feroz e seu coração mais teatral. À primeira vista, o Coliseu impressiona pela sua grandiosidade. Mas quando você olha com cuidado você pode realmente apreciar a genialidade da engenharia romana. O edifício mede aproximadamente 189 metros de comprimento e 156 metros de largura. A altura original era de quase 50 metros, o equivalente a um edifício moderno com quase 17 andares. Foi o maior anfiteatro já construído no Império Romano e ainda é o maior já construído na história. O exterior é construído em 4 níveis sobrepostos, decorados com arcos e colunas nos estilos dórico, jônico e coríntio. Mas a verdadeira maravilha estava escondida lá dentro. O Coliseu foi projetado para funcionar como um estádio moderno, fluido, seguro, eficiente. 70.000 espectadores podiam entrar e sair em poucos minutos, graças a um incrível sistema de vomitoria, passagens e escadas radiais que canalizavam o fluxo humano de forma ordenada. Cada setor tinha sua própria entrada numerada, gravada em pedra, assim como nos estádios de hoje. A cávea, isto é, os degraus, era dividida em setores sociais rigidamente definidos. Abaixo, perto da arena, sentavam-se senadores, cônsules e nobres. Um pouco mais acima, cavaleiros e cidadãos romanos. No topo, mulheres, escravos libertos, plebeus. Cada classe em seu lugar. Até no sangue. Acima do nível superior, um anel de pilares e vigas sustentava o velarium, um toldo gigantesco operado por marinheiros da frota imperial. Ela protegia parte do público do sol escaldante, transformando a arena em um verdadeiro teatro sombreado. E então havia os detalhes. Passagens internas, cisternas de água. Armazéns, assentos reservados para autoridades religiosas. Até salas para espetáculos. O Coliseu não era apenas um lugar de entretenimento. Era uma máquina perfeita,
onde cada pedra tinha uma função, cada espaço era projetado para surpreender e durar. Atrás de cada pedra do Coliseu há um detalhe surpreendente, porque este não era apenas um anfiteatro, era uma concentração de inovação, simbolismo e segredos. E então havia os cheiros, os sons, a atmosfera. Os romanos usavam perfumes e incensos para disfarçar o cheiro do sangue. Músicos, flautistas e trompetistas acompanharam os destaques. Cada detalhe foi pensado para despertar os sentidos e manter a tensão alta. E finalmente a lenda. Dizem que o nome Coliseu não deriva do edifício em si, mas de uma estátua colossal que ficava ali perto. O Colosso de Nero, com mais de 30 metros de altura. Embora a estátua tenha desaparecido, o nome permanece. E com ela, o fascínio eterno de um lugar onde a realidade superava toda a imaginação. Mas mesmo os gigantes não são eternos. Com a queda do Império Romano do Ocidente, o Coliseu também começou lentamente a desaparecer. No século V os grandes jogos cessaram. As últimas batalhas de gladiadores ocorreram sob o imperador Honório, depois silêncio. Os custos eram muito altos. Os tempos mudaram. O cristianismo estava se tornando a religião dominante e estava começando a encarar esses passatempos sangrentos com desgosto. O Coliseu perdeu sua função original e começa a se transformar. Durante a Idade Média, foi usada como fortaleza, depois como abrigo para o sem-teto e até mesmo como pedreira. Travertinos, colunas e metais foram usados para construir igrejas, palácios e até mesmo a Basílica de São Pedro. Os terremotos de 1349 e dos anos seguintes causaram o desabamento de seções inteiras do edifício. As ruínas foram engolidas pela vegetação. No século XVI, plantas raras cresciam dentro do Coliseu, tanto que ele se tornou um local de estudo botânico. Mas ele nunca morreu. No século XVIII, os papas começaram a vê-lo como um símbolo do martírio cristão. Foi construída uma via sacra, colocada uma cruz e proibido utilizá-la como pedreira. Que comece a conservação. No século XIX, com o Ressurgimento, o Coliseu se tornou não apenas um símbolo religioso, mas também nacional. Um monumento de identidade para a Itália que nascia. Restaurações, estudos, medidas de segurança. Pedra por pedra, ele foi salvo. Hoje, o Coliseu está entre os locais mais visitados do mundo. Milhões de pessoas atravessam-na todos os anos. Eles fotografam isso. Eles estudam isso. E, sem perceber, respiram o mesmo ar que antes cheirava a poeira, ferro, multidão e poder. O Coliseu sobreviveu a guerras, terremotos, saques e ao tempo ao mesmo tempo. Não porque é feito de pedra, mas porque é feito de história. O Coliseu não é apenas um monumento. Uma testemunha silenciosa de tudo. O que Roma era. Um teatro de glória e crueldade, de engenhosidade e dominação. Cada pedra conta uma história. Cada arco é um eco distante de vozes, de aplausos, de gritos. Nascido para impressionar. Sobreviveu para lembrar. Hoje olhamos para isso de fora, com respeito e admiração. Mas lá dentro, se você ouvir com atenção, ainda há o barulho de uma multidão impaciente. O som de um escudo caindo. O rugido de um leão. O Coliseu não é antigo. Eterno.